Fala galera, bom, hoje aqui mais uma vez dando continuidade nessa playlist inicial do Maicon, onde ele vai estar aí fazendo algumas sugestões, se ele pudesse voltar no tempo e falar com ele mesmo, tá? Obviamente, para ele isso não vai fazer tanta diferença, mas para nós que estamos ouvindo isso, dependendo do nível que você tiver, com certeza vai fazer diferença, tá? Bom, é de extrema importância que você tenha visto a aula anterior, tá bom? Para você ter um total entendimento do que a gente vai estar tratando aqui. E nessa aula de hoje a gente começa com umas coisas um pouco mais práticas, tá? O tema dessa aula é essa, tá? Onde e como praticar. O Michael inicialmente, ele traz aí pra gente alguns sites pra gente estar fazendo isso, alguns deles não existem mais, mas um deles ele faz a sugestão por último, o nosso querido TradingView, né? Que é essa mesma plataforma aqui que eu utilizo diariamente e é onde eu trago a aula para vocês, tá certo? Caso você ainda não conheça, vai lá, faça sua conta, ela é gratuita, tá bom? Existem sim os planos pagos, mas mesmo o gratuito já entrega muito e muito provavelmente você vai poder usar sem problema nenhum. Você também consegue colocar uma conta demo aqui também, tá certo? Ok, falando de conta demo, nessa aula o que o Maicon fala? Registre, né, essa conta demo, crie o C-Trade Plan. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais disso, sobre gerenciamento e essas coisas mais. Só que ele destaca dois pontos aqui, tá? Nesse período de backtest que você vai fazer, duas coisas são muito importantes. Só vai dar certo, só faz sentido o backtest se você tiver essas duas coisas, tá? Primeiro, se comprometer a sempre fazer a mesma coisa, tá bom? Se desenhou seu trading plan, você escreveu seu trading plan e fazer exatamente aquilo, sempre com a mesma parte técnica, sempre nas mesmas condições, correto? E a segunda parte é registrar esses resultados, tá bom? Porque eles mesmos vai chegar um determinado momento que seus próprios resultados eles vão ser uma espécie de professor para você. É meio engraçado isso, mas você vai ver de forma prática você ensinando você mesmo, tá? Além de te mostrar aonde você está errando, o que você tem que corrigir, também é algo bem satisfatório que vai chegar no momento que você vai vendo a melhora gradativa, sem ninguém precisar de falar nada, você mesmo através dos resultados tá vendo essa evolução e isso é muito gratificante, tá bom? Aos finais de semana, sempre revisar todas as suas operações, tá bom? E sempre se acostumem a fazer isso, tá? Aqui no TradingView a gente tem essa ferramenta aqui, ó, que ela serve para medir quantidade de pips, pipettes, né? E as alças também, se você tiver no índice, tá? E ele fala para você medir é, o seu trade, tanto os stops, tanto os seus takes, para você começar a ver a frequência daquele tipo de entrega, tá? O que normalmente aquele seu trading plan naquele timing, tá bom? Entrega, tá certo? Ok. Falando de uma forma mais técnica agora, o que ele entrega pra gente? Vocês vão ver ao passar das próximas playlists, dos próximos anos de estudo, você vai ver o Michael ensinando várias coisas, operando várias coisas, mas sempre quase tudo vai estar em volta disso daqui, ó. O Open, que é esse, eu fiz esse gráfico aqui, tá? Open, High, Low e o Close. Abertura, mínima e máxima e fechamento, tá bom? Faz todo sentido com a aula anterior, tá certo? E você vai ver o Michael usando demais isso daqui. Por quê? Qual que é o objetivo disso daqui?
você vai ter a open do time de interesse que você está, tá bom? E você tem esse movimento de Judas, tá? O movimento falso, o movimento de manipulação. Nosso objetivo, você pode, quando você tiver mais experiência, claro, operar no Judas, mas o nosso objetivo principal vai estar sendo operar na distribuição do preço, tá? Na construção do corpo do pavio daquele time que você está usando como referência, tá? Pode ser um candle diário, um candle da sessão, um candle semanal, enfim, não importa. O que importa é que você opere no momento de maior velocidade e volatilidade do preço. E aqui, para você começar isso, o Michael te passa um pequeno norte, vamos dizer assim. Ao longo do tempo, você vai ter mais elementos que você vai poder colocar dentro disso daqui, mas só disso daqui já dá para você começar a ter o início e se acostumando com a metodologia do ICT, tá bom? O que que ele ensina? Você focar no período de 8h30 às 11 da manhã, tá certo? De todos os dias, para a retração que vai ocorrer nesse período de tempo, que ele pode acabar gerando a mínima ou a máxima de praticamente todos os ativos naquele dia, tá certo? Naquela sessão. E normalmente ele vai fazer um saque de liquidez nesse movimento na mínima ou na máxima do dia anterior ou da mínima e da máxima de referência anterior, tá? Ou gerar essa mínima e máxima no dia atual, tá certo? Eu separei aqui um exemplo disso, tá? Aqui, ó, entre as linhas vermelhas, a gente tem um dia de preço, tá? 2025, tá? Como eu falei, o grande lance desse nosso trabalho é pegar todos esses exemplos antigos do Maicon e trazer para os dias de hoje, para vocês terem ciência que funciona normalmente desde aquela época e vai continuar funcionando, tá bom? Aqui é um período de um dia, era uma quinta-feira, dia 6 de fevereiro, agora aqui no nosso GBP USD, tá bom? Essa FIBO aqui, lá na frente, eu vou deixar aqui os valores, tá? Para vocês montarem ela no TradingView de vocês. Dá um pause aí, pega esses valores e monta ela. Lá na frente, nas próximas playlists, vocês vão lidar com um termo muito usado no ICT chamado OTE, tá bom? Isso aqui faz parte disso, só que tem mais um monte de elementos, e como eu falei, eu vou querer fazer no vídeo a vídeo, mas só para vocês saberem que isso existe, tá? Lá na frente a gente vai fazer um aprofundamento maior aqui, tá bom? Ok, o que que eu tinha aqui nessa linha vermelha? Aqui, ó, eu tinha uma mínima, tá? Dentro da semana, lembra, né, que a gente vai sempre marcar, no caso aqui do dia, de 2 a 3 dias de mínima e máxima. E esse aqui, ó, era uma mínima desse dia. Lembra, ó, o que a gente já estudou. Não era aqui, não era aqui, não era aqui. Nossa referência era esse, tá? Por isso que na maioria das vezes, grande maioria das vezes, vai dar certo, tá bom? Beleza. O preço vem e faz esse saque de liquidez, faz esse tortosope aqui. O nosso foco agora será o período que ele falou com a gente, ó, de 8h30, tá? Vou destacar aqui, ó, de 8h30 às 11. Ótimo aqui. Esse período. O que que eu vou fazer aqui? Vou até apagar a fibra, depois eu faço do zero com vocês. Começa meu 8h30. A partir do momento, tá, que eu tenho um consumo de liquidez dessa forma, tá? De preferência no início, antes das 8h30, ele faz esse consumo de liquidez e ele faz uma quebra de estrutura, aqui, ó, contribuindo com a mudança do estado de entrega do preço, eu vou ter essa mínima, tá?
e a máxima, correto? E onde eu vou ter essa entrada de alta probabilidade? Na retração desse movimento buscando a continuidade dele, tá? E aí que entra aquela Fibonacci. Eu vou pegar da minha mínima a máxima, certo? E eu vou ter destacado aqui, ó, vou dar mais um, essa região entre os 50% e o 0,62 da Fibo. Para que é essa região? Por que eu até deixei ela destacada? Nessa região, o Michael diz que nesse nível de retração serão formados matrizes, tá bom? Que vão ajudar você ter a referência do possível momento do final da retração e início de expansão desse movimento, tá bom? Ele foca bastante em ineficiências, tá? Aqui a gente tem uma bem pequenininha. Você vê que o preço não fecha abaixo dela. E essa região inteira aqui também é um bloco. Vou colocar aqui de amarelo, o laranja, para ficar um pouco mais destacado. Beleza, você vê que o preço vem nessa região, aqui seria sua entrada, tá bom? E começa a expandir. Quais que seriam seus alvos, tá? Você vai ter a região aqui do -5 e do -1. Como aqui você tirou um fundo, você vai ter essas regiões como alvos. Você pode, caso queira fazer uma parcial no -5 sem problemas e tentar levar até -1. Agora, se você já tiver no meio do movimento, tá? Se esse saque aqui da mínima que você usou como referência já aconteceu bem mais cedo, você pode estar buscando também a máxima daquela sua região. No caso aqui a gente está usando diário, vamos fazer um exemplo que aqui, ó, por exemplo, fosse a máxima do dia anterior, tá? Vamos colocar aqui, ó, Previous Day High, um exemplo, tá? Quando você não está na extremidade de baixo do preço. Então você pode buscar como alvos o -5, o -1, e se caso você não estiver na extremidade, já na continuidade do preço, as mínimas e as máximas anteriores, tá? Previous Day High, Previous Day Low, Previous Season High, Season Low, tá certo? Aqui o zone anterior, uma semana anterior, a unidade de tempo que você estiver usando como referência, tá certo? Lembrem-se sempre desse símbolo aqui, tá? Abertura, mínimo, máximo e fechamento, ou abertura, máxima, mínimo e fechamento nos momentos de venda, tá? Isso daqui, galera, vocês vão usar para o resto da vida também, seja lá qual for o setup que vocês montem, tá? No decorrer aí da evolução de vocês, vocês vão estar sempre focados nas mínimas e máximas das suas referências. Justamente para quê? Para rastrear de forma bem efetiva os momentos de manipulação e os movimentos de expansão, que é ali onde a gente quer estar, tá certo? Bom, galera, por hoje é só. Essa aula é um pouco mais curta mesmo, mas já dá pra gente um norte muito bom, já começa a dar algumas ideias aqui de time pra gente. A gente sabe que um dos grandes diferenciais do ICT é que ele trouxe essa conotação de tempo para nós, e você já começa a lidar com esses elementos que são muito importantes para as TICs, tá bom? Na próxima, a gente já finaliza essa playlist e eu já vou informar qual vai ser a próxima, que a gente vai continuar, tá bom? Mas eu não vou falar agora, só falo no final da próxima. E já deixo montado no canal essa playlist aqui e a gente dá ela como finalizada, tá bom? A gente sabe que essa playlist é um pouco mais curta, ela só tem 4 vídeos mesmo. E ainda nessa semana, quando a gente for finalizar, a gente já faz aí a última aula dela
e eu já trago para vocês qual será, seguindo a nossa ordem cronológica e de conexão, qual vai ser a nossa próxima playlist, beleza? Então é isso, galera. Curtam aí, compartilhem, espalhem aí nas comunidades de vocês. Deixe algum comentário, quiser fazer uma pergunta, fique à vontade também. E todos que estão aí acompanhando, desde já agradeço o apoio de vocês. Cada comentário, cada curtida, cada visualização, tudo isso aí ajuda muito e com certeza incentiva a gente a estar fazendo cada vez mais vídeos e trazendo cada vez mais conteúdo, tá bom? Me segue lá no Instagram, quiser me chamar, a gente trocar uma ideia, fica à vontade, tiver alguma dúvida, quiser saber aí alguma coisa sobre o conteúdo, vai ser um prazer, tá certo? Tamo junto, galera. Bons estudos e vamos pra cima.